A história da África, uma terra rica em diversidade cultural, recursos naturais e beleza incomparável, mas que é marcada por uma dor profunda e que ecoa por séculos. Desde os primórdios, quando as nações europeias começaram a explorar e colonizar o continente, a África sofreu feridas que nunca cicatrizaram completamente. Na chegada dos europeus, que estavam acostumados em viver em constante guerra por território, a África se tornou mais um alvo sem entender nada que estava acontecendo. Os conquistadores só conseguiam ver riquezas a serem exploradas, terras a serem tomadas e pessoas a serem escravizadas. O tráfico de escravos arrancou milhões de pessoas de suas terras natais, separando famílias, destruindo comunidades inteiras e espalhando dor e sofrimento por gerações. E por que eu tô contando toda essa história que provavelmente você já sabe? Mas é porque hoje a herança dessa exploração ainda continua permeando pelo continente. Mais de 40% da população africana sofre de extrema pobreza, lutando para sobreviver com menos de $1,90 por dia. A pobreza é gritante, com milhões de pessoas sofrendo, ao viver sem acesso a necessidades básicas como eletricidade, água potável e saneamento adequado. Cerca de 600 milhões de africanos, 43% da população de todo o continente, ainda não tem acesso à eletricidade, vivendo à luz de velas ou lanternas. Uma realidade que limita o seu acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas. A internet, uma janela para o mundo, ainda é um privilégio de poucos. Mais de 60% da população africana não tem acesso à internet. São 800 milhões de pessoas sem acesso à quantidade infinita de ferramentas que nós temos hoje graças a ela. E além de tudo isso, a grande maioria sofre com hiperinflação, como o Zimbábue, que em 1983 tinha criado a sua nota de $2 zimbabuenses, mas que 26 anos depois, em 2009, sua moeda foi oficialmente suspensa pelo seu próprio governo após ter chegado ao ponto de ter criado uma nota de papel valendo $100 trilhões zimbabuenses. E não só hiperinflação, uma falta de um sistema financeiro como um todo. Cerca de 25% da população nigeriana, 62 milhões de pessoas, não tem uma conta bancária. Mas fica ainda pior. Dados do Banco Mundial de 2021 mostram que cerca de 57% da população adulta da África subsaariana não possui acesso a sistemas financeiros como uma simples conta bancária. Isso significa que simplesmente mais da metade desses africanos estão fora de um sistema, o que limita o seu acesso a crédito, poupança segura e outros serviços financeiros essenciais para o desenvolvimento de uma economia. Se forem guardar dinheiro, precisam guardar embaixo do colchão, sem poder rentabilizar isso em produtos financeiros tradicionais, fazendo com que o seu dinheiro possa ser facilmente roubado ou até perca valor conforme a inflação avança, não tendo então estímulo nenhum a guardar patrimônio. Se precisarem de empréstimo, eles não possuem instituições bancárias, que por emprestarem em escala geralmente possuem taxas de juros muito mais baixas do que agiotas. E lembrando que muitos negócios nascem ou se reerguem por causa de empréstimos. E o pior de tudo, se eles querem transacionar, o único meio é fisicamente com notas, criando fronteiras extremamente impactantes para o comércio do país. Por menor que pareça, o problema de não ter acesso a um sistema financeiro em um lugar que não tem acesso a água potável, energia, comida e internet, esse fator, acredite ou não, é um agravante gigantesco para impossibilitar com que este continente inteiro cresça e se reerga economicamente. E é agora que a gente começa a falar da esperança que o Bitcoin traz para essem comunidades. Acreditem se quiser, o Bitcoin está resolvendo o problema de energia em muitas comunidades. Quer saber como? Muitos investidores e empresas estrangeiras possuem o interesse de construir usinas hidrelétricas, eólicas e formas de gerar energia. Mas como as comunidades que seriam atendidas seriam pequenas demais, pobres demais ou demandariam pouca energia, a operação, a criação desses negócios que gerariam energia para essas comunidades se torna inviável. Seriam negócios que não seriam rentáveis, não dariam lucro. Para vocês terem ideia, para um negócio desse se tornar rentável, em média na África teria que ser cobrado 9 vezes a 8 vezes mais caro o preço da energia que cobra em países normais como os nossos. E aí que entra o Bitcoin resolvendo esse problema. Um projeto chamado Gridless Power destina a energia que estava sendo desperdiçada por essas fábricas construídas ou que desejavam se construir para mineração de Bitcoin, podendo assim gerar receita com uma energia que seria jogada fora e tornando essas empresas então rentáveis e sendo um negócio sustentável para
se manter no país sem ajuda de dinheiro, doação, dinheiro de governo e etc. E a Gridless faz um trabalho impecável. Uma vez que as comunidades demandem por mais energia do que elas costumavam demandar, ele redireciona a energia que estava sendo demandada pelas fazendas de mineração de Bitcoin para as comunidades, para depois só normalizar quando as comunidades estiverem satisfeitas com a quantidade de energia que estavam recebendo. Então agora, graças à mineração de Bitcoin, se tornou possível criar negócios de geração de energia na África sustentáveis, podendo impulsionar um crescimento econômico muito grande no continente. Mas o Bitcoin não está só tornando negócios de energia economicamente sustentáveis. Em Malawi, um país sofrendo com muitos problemas econômicos, o Bitcoin tem sido fonte de esperança. Em novembro de 2025, o governo desvalorizou o Kwacha, a moeda local, em 44%. Repentinamente, toda a economia de um povo havia se desvalorizado pela metade. Como criar uma cultura de guardar dinheiro, de construir patrimônio com uma economia como essa? Com 85% da população de Malawi não tendo acesso a sistemas financeiros, eles não possuem acesso a produtos financeiros também, ou seja, onde eles poderiam deixar o dinheiro deles rentabilizando, onde eles poderiam preservar o seu valor comprando ativos como dólar e ouro. Simplesmente não dá, as pessoas não têm essa cultura de gerar, de guardar patrimônio para poder criar um negócio, porque simplesmente a situação deles não permite isso. Mas novamente o Bitcoin surge como herói, sendo uma forma de reserva de valor, onde o povo malauiano pode comprar com uma simples transferência a um P2P da região e guardar com extrema segurança o seu dinheiro, tendo um celular e um pedaço de papel, onde eles anotariam as suas 12 palavras secretas. Para jovens malauianos, o Bitcoin não é apenas um investimento do momento, é caminho a uma estabilidade financeira que eles nunca tiveram, o caminho para a construção de patrimônio que nunca antes foi possível para eles, e até um caminho de transferência de valor que não exija a presença física do comprador ou do vendedor. Agora, pequenos negócios não só conseguem receber pagamentos de todo o país, mas também de todo o mundo. Então, o Bitcoin, além de criar a demanda inicial para justificar o investimento exterior na construção de usinas hidrelétricas, eólicas ou solares, ele soluciona o problema de falta de acesso às ferramentas financeiras nestes países. É incrível como um ativo que parece tão simples tem transformado tanto o mundo, de forma, acredito eu, que nem Satoshi Nakamoto poderia imaginar. E é preciso que a gente espalhe cada vez mais essas informações e o quanto que o Bitcoin tem transformado a vida por aí. Quanto mais pessoas forem capazes de entender os fundamentos do Bitcoin e o quanto ele tem agregado para o mundo como um todo, não apenas na sua questão libertária, que também já tem sido sensacional, mas as pessoas vão respeitar o Bitcoin e vão falar sobre ele, disseminando então toda uma nova ideologia. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações aqui e que isso tenha dado ainda mais propósito para vocês continuarem tendo Bitcoin. Se vocês não forem inscritos, convido vocês para se inscreverem aqui no canal, deixar um like se vocês curtiram do vídeo e também um comentário é muito bem-vindo, porque isso faz com que o YouTube ache que o conteúdo é relevante, então ele manda para mais pessoas. Meu Instagram é @CryptoBrasilOFC no Instagram e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.